Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática e esse primeiro momento nós vamos relembrar um pouco do que estudamos, tá? Nas aulas anteriores, sobre sistema de numeração decimal, ordem crescente e alguns outros assuntos que vocês vão verem, porque tia vai compartilhar uma tela aqui, né? Para explicar para vocês, certo? Vamos lá. Matemática. O que você aprendeu? Aqui eu tenho, ó, uma placa que corresponde a uma centena. Por quê? Porque nessa placa eu tenho, né, 10 barras, né, de desenho. Então, 10 vezes 10 equivale a 100. Logo, 100 corresponde a uma centena. E aqui, ó, eu tenho uma barra, né, que contém quantos cubinhos? 10. Por isso que essa barra é uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logo, eu tenho uma dezena. E aqui eu tenho cubinhos. Lembrando que os cubinhos daqui correspondem a unidades. Mas eu queria que vocês lembrassem que as unidades vai do numeral 1 até o numeral 9, tá, pessoal? E agora aqui, classe das unidades simples. Vamos lá. Aqui eu tenho o numeral 9, tá? Então, ele vai ficar na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Aqui eu tenho o numeral 13. Então, como é que eu vou colocar? Vou colocar o 3, né, na primeira ordem das unidades e o 1 na segunda ordem, que é a ordem da dezena. Assim, eu vou fazer a mesma coisa com o numeral 22. Vou colocar o numeral 2 aqui, que corresponde a duas unidades, na primeira ordem, e o outro numeral 2, que corresponde a duas dezenas, na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E aqui eu tenho o numeral 648, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o 8, que corresponde à unidade, na primeira ordem, na segunda, o 4, que corresponde a 4 dezenas, e depois o 6, que corresponde a 6 centenas. Então, ele fica na terceira ordem, tá? Vamos falar agora um pouco sobre decomposição. Decomposição nada mais é do que decompor o número. Aqui eu tenho o numeral 12, tá? Como é que eu posso fazer para decompor esse numeral? Eu vou colocar o 10 mais 2. Então, eu já fiz a decomposição. E quando eu somar 10 mais 2, eu vou ter 12. Trago mais alguns números, tá? Ó, aqui eu tenho o numeral 245. Como é que eu posso fazer para decompor? Vou colocar 200 mais 40 mais 5, que quando eu somar vai dar 245. Assim eu vou fazer com o numeral aqui 168. Vou colocar 100 mais 60 mais 8, né? Então eu fiz a decomposição e quando eu somar isso aqui vai dar 168. A mesma coisa você vai fazer com 311. Você vai colocar 300, que equivale a 3 centenas, 10, né, mais 10, que equivale a uma dezena, e mais um, que corresponde a uma unidade. Ordem crescente. Esse assunto é muito legal. Ordem crescente é quando os números estão na ordem do menor para o maior. Veja que exemplo que eu trouxe aqui, muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, veja que os numerais estão na ordem do menor para o maior. Logo, eu chamo de ordem crescente. E agora, hora da atividade. Realizem as atividades das páginas 118 e 119. Essas páginas, né, tem atividades lá propostas, né? Todas essas atividades estão relacionadas a tudo que abordou aqui e nas aulas anteriores. Certo, pessoal? Boa sorte, tá? Realizem suas atividades.